Prezados, vamos dar continuidade na nossa reflexão, vamos dizer assim, sobre a economia brasileira? No vídeo antecedente, nós fizemos um apanhado mais que geral a respeito de agroexportação, tratando de algumas características e citando alguns dos ciclos. Não detalhamos os ciclos, mas a gente pegou a ideia geral deles em termos de atividade primária exportadora. Dando sequência no nosso vídeo, nesse segundo, nós vamos focar na atividade que teve maior repercussão, maior destaque dentre aqueles produtos agroexportáveis, que foi o café. Quando a gente fala da cultura cafeeira, ela é a maior representante da atividade agroexportadora brasileira. E a gente tem aí a característica, como nós já mencionamos, de uma alta vulnerabilidade. Então, crises externas afetam a exportação e a importação brasileira. Nós temos vulnerabilidade no tempo presente? Pergunta do vídeo passado que eu mantenho aqui. Nessa crise externa ou nessas crises aí de busca pelo produto brasileiro, obviamente, reduzindo a procura, cai a renda do produtor. Essa é uma característica da agroexportação que a gente também visualiza aqui dentro. Essa queda na renda do produtor acaba afetando a renda do trabalhador na fase assalariada. Se eu não tenho receita, eu vou reduzir o salário ou eu não vou contratar mão de obra. Então a gente tem essa situação também no tempo passado, que também pode acontecer no tempo presente. E conforme for o impacto dessa crise nesse setor, acaba gerando desemprego. Então a gente percebe que algumas coisas do passado ainda permanecem no tempo presente. Do tempo passado, a gente mencionou que existia a migração das culturas secundárias, da atividade secundária, que era a agricultura de subsistência e pecuária, para a atividade principal, na época de expansão da atividade principal. E na época de declínio, havia o retorno para a atividade de subsistência e o retorno para a atividade pecuária. Essa atividade de subsistência e essa atividade pecuária, que eram consideradas atividades secundárias na economia brasileira, de 1500 até 1930, a gente entende, de acordo com o que os autores nos trazem, que ela representa a gênese do setor informal que atualmente nós temos no Brasil. Bacana isso, né? Olha para você ver. Então, uma atividade secundária do passado, lá de décadas atrás, séculos atrás, ela explica setor informal no tempo presente. Um outro detalhe dessa atividade econômica que a gente tem também da agroexportação e do café é que ele tem o desenvolvimento voltado para fora. Eu dependo da demanda externa. Pessoal, isso é muito preocupante, sabe por quê? Se eu dependo só da demanda externa, quer dizer que eu só estou vendendo para fora, eu não estou vendendo no mercado interno, então o meu mercado interno talvez não seja desenvolvido. Se o setor externo, a exportação cai, eu perco renda, eu perco receita, eu perco, né, geração de emprego e renda, já que internamente não existe consumo. Interessante isso, né? Outra questão que eu anotei aqui para vocês é que tem o descompasso entre base produtiva e base de consumo. Eu produzo poucos produtos exportáveis e a minha base de consumo vai para além daquilo que eu produzo para exportar. Nós já mencionamos pauta de importação, pauta de exportação, etc. Em relação aos outros países, chamado de desenvolvidos ou centrais, nós temos uma diferença, tá? Essa exportação, ela é importante na determinação da renda daquele país, mas não é a única alternativa e não é a única opção que o país tem. Ou seja, o país tem um mercado interno desenvolvido que pode consumir aquilo que é produzido internamente, não dependendo apenas da produção para o setor externo. Essa pauta de exportação não é totalmente diferente daquilo que é consumido dentro do país. Então, eu exporto o produto primário, secundário, do setor primário, do setor secundário, conforme for até o setor terciário, serviços, por exemplo, e eu importo também. Então, não tem uma diferença muito grande. Existe aí uma importação que atende parte da demanda interna e não totalmente a demanda interna, como lá no passado atendia a demanda interna brasileira. Essa pauta de importação, ela é semelhante à de outros países, né? Vamos falar assim, menos desenvolvidos.
E existia uma proximidade nesses países centrais da base produtiva para a estrutura de consumo, o que no Brasil, no passado, não existia. Então, a gente visualiza que essa economia agroexportadora, no país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, tem características que lhe são próprias comparativamente aos países desenvolvidos, como nós mencionamos agora há pouco. Quando então a gente para pensar na oscilação do preço, já que a gente agroexportador, somos agroexportadores, a gente tem que pensar, e eu fiz algumas anotações aqui para a gente, as condições da demanda, a diminuição no consumo externo, melhor dizendo, afeta a demanda do produto aqui dentro. Condições de oferta. Excesso de oferta, obviamente, ou falta de produto vai afetar essa atividade econômica. O excesso faz com que o preço caia e a falta do produto pode fazer com que o preço suba no mercado internacional. A ampliação da produção, novas áreas cultivadas, e o Brasil deu tiro no pé nesse sentido, porque houve um acordo de Taubaté, em 1806, se não me falha a memória, dizendo que os produtores de café não plantariam novas áreas. Só que o empresariado brasileiro, vamos chamar de empresariado, naquela época não preocupou com isso não. O acordo foi feito, vou desrespeitar esse acordo. Vou continuar produzindo, se houver uma demanda eu vou produzir mais e eu tenho novas áreas de produção. Só que existia um período de maturação da plantação entre a plantação e a colheita, ou seja, de tempos em tempos, se não me engano, de 7 em 7 anos, havia um aumento significativo da produção. O que resultou, coleguinhas? Superprodução do café, quebra da atividade econômica agroexportadora brasileira. Porque tivemos um excesso de produção aqui dentro, provocado pelos próprios produtores brasileiros, associado à oferta externa, de café também, dos concorrentes. Preço no mercado internacional despenca, né, filho? Não tem para onde a gente correr. Olha aqui a outra anotação que a gente fez. Existia uma tendência de comportamento cíclico de preços. Então, os preços eles subiam e desciam, e nas fases de crescimento ou decadência do preço, a atividade nossa era afetada de forma positiva ou forma negativa. Na queda dos preços internacionais, nós tínhamos deterioração dos termos de troca, ou seja, eu exportava um produto com baixo valor agregado e importava um produto com alto valor agregado. A balança comercial não vai fechar, né, colega? Eu estou gastando mais do que aquilo que eu estou recebendo pela minha venda. A elevação na renda não necessariamente implicava em maior consumo do produto primário. Exemplo, para ficar mais claro. O fato de você ganhar R$1.000 hoje e passar a ganhar 10 mil, quer dizer que você vai passar a consumir com R$1.000 um pacote de arroz, com 10 mil pacotes de arroz? Ô filho, você não vai fazer isso não? Ganhando R$1.000, vamos dizer que você consuma somente um pacote de arroz. Ganhando 10 mil, talvez você consuma até menos arroz, filho, porque você vai ter mais opção, você vai ter mais recursos para comprar outras coisas, entendeu? Então, a gente tem que a elevação na renda não implicava necessariamente na ampliação do consumo de produto exportado pelo Brasil. Essa elevação na renda também implica, no passado e no tempo presente, uma maior demanda por produtos industrializados. Quer dizer, que é o exemplo que eu acabei de citar. Eu não vou aumentar o consumo de arroz porque minha renda aumentou, não. Da mesma forma o que acontece lá fora. Se lá fora a renda aumenta, não quer dizer que ele vai passar a importar mais produtos brasileiros. Ele pode até reduzir a quantidade de produtos brasileiros e passar a importar de outros países produtos industrializados. Os ganhos com a produtividade que acontecia eram inteiramente repassados aos preços dos produtos. Sendo que mesmo os produtos manufaturados, eles retinham a maior lucratividade comparativamente aos preços dos produtos primários. Em outras palavras, tem autores que dizem o seguinte, que os ganhos com a produtividade dos produtos primários não implicava repasse de preço para aquele produto. Os produtos manufaturados, eles retinham ou detinham a maior lucratividade por reduzir menos os preços. Já a agroexportação, os preços caíam de maneira mais significativa. Pegou essa aí? Nesse sentido, tem autores que dizem o seguinte,
as implicações da deterioração dos termos de troca. Tem controvérsia a respeito disso aí, mas tem correntes que falam o seguinte, que ela pode gerar desenvolvimento menor nos países agroexportadores comparativamente aos países desenvolvidos que têm exportação de produtos manufaturados, que não dependem unicamente da agroexportação para o seu comércio internacional e para a geração de emprego, geração de renda e de riqueza. Será que tem alguma coisa semelhante no tempo presente? Vamos dar um break aqui, vamos para o nosso terceiro vídeo? Daqui a pouquinho a gente volta.